Bom, então, primeiramente, uma boa noite para todos nós. Que Jesus, que Eurípides e toda a sua equipe possam envolver a todos que aqui estamos, nos dois planos da vida, que nós sintamos a alegria desse encontro, desse momento em que a nossa memória é projetada no tempo, buscando essas referências que passaram por este mundo, por estas terras, como verdadeiros rastros de luz. Estrelas cadentes, assim foram definidos os espíritos que viriam com o Consolador, estrelas cadentes que se projetariam na terra, abrindo os olhos aos cegos que estávamos para as realidades do Espírito, para as grandezas da vida sublime que a todos nos espera. E dentre essas estrelas, no meio dessa constelação, vamos encontrar a figura do nosso querido professor Eurípides, a quem rememoramos nessa noite, como quem busca nesta vida tão profícua inspiração para que as nossas vidas também, na seara do Senhor, sejam árvores dadivosas, abundantes, nos frutos que pudermos dar, como disse-nos Jesus, fazendo-nos verdadeiramente conhecidos como seus discípulos, não mais pelos ornamentos exteriores, não mais pela simples folhagem, mas fazendo-nos conhecidos como são conhecidas as árvores, pelos frutos. Então que o Senhor nos abençoe nesta noite de reflexões, que os nossos corações estejam receptivos e que a presença espiritual amiga nos ajude a alcançar as inspirações de que precisamos para a nossa caminhada e para o nosso aperfeiçoamento. O evangelista Mateus, no capítulo 2 do seu evangelho, traz-nos um relato único do seu evangelho, evocando o profeta Jeremias para descrever-nos um dos acontecimentos mais tristes em torno do evangelho de Jesus. Mateus vai buscar lá em Jeremias, capítulo 31, versículo 15, uma fala do profeta que é trazida por Mateus para um novo contexto, expressando esse acontecimento que marcou a história do cristianismo no seu início e para todos os séculos. Diz-nos o evangelista: ouve-se uma voz em Ramá, pranto e muito lamento. Raquel chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não mais existem. Faz uma referência o profeta a uma das matriarcas do povo hebreu, a uma das esposas de Jacó, aquele cujos filhos dariam origem às chamadas 12 tribos de Israel. Raquel seria mãe de José, chamado José do Egito, aquele que foi vendido pelos próprios irmãos como escravo e depois se tornou uma figura muito importante no Egito, dando-nos um dos mais belos testemunhos e exemplos nas Escrituras de renúncia e de abnegação. Porque mesmo tendo sido vendido pelos seus, quando estes precisaram de ajuda, quando se dirigiram ao Egito, foram por ele acolhidos sem quaisquer reprimendas. Um dos maiores exemplos, portanto, um dos sublimes exemplos de perdão e de renúncia. José, um dos filhos de Raquel. O outro filho seu, com Jacó, seria Benjamim. Daria origem a uma das tribos, tribo essa da qual mais adiante faria parte o apóstolo Paulo. Raquel, que havia sido enterrada nas proximidades da cidade de Belém. Por isso a evocação dessa figura, dessa matriarca, associando a esses acontecimentos que se deram na cidade de Belém, nas proximidades, digamos assim, no tempo do nascimento de Jesus, ou logo depois do nascimento de Jesus. Porque Mateus vai trazer essa fala, aplicando ao contexto em que eles viviam, para nos relembrar, ou para deixar registrado para a posteridade, aquele acontecimento que foi também denominado de o massacre dos inocentes,
ou a matança dos inocentes, que está registrada lá no versículo 16 do capítulo 2 de Mateus, também nesse versículo 18, a fala evocando o profeta Jeremias, quando Mateus nos traz essa informação de que Herodes, não Herodes Antipas, que estaria regendo durante a vida pública de Jesus, durante a atuação de Jesus, né? Herodes Antipas, que era filho de Herodes o Grande, Herodes Antipas, que seria depois tetrarca da Galileia e da Pérea, se não me engano. Mas estamos a falar do pai mesmo, de Herodes o Grande, aquele que veio a desencarnar 4 anos antes de Cristo. Parece até interessante, né? Porque se Jesus já havia nascido, como Herodes pode ter desencarnado antes de Jesus ter nascido? Aliás, esse é um dos fatos que fez a historiografia moderna reajustar a data de nascimento de Jesus, pelo fato de Herodes o Grande ter desencarnado 4 anos antes da chamada Era Comum, né, do marco do nascimento de Jesus. Mas, como nós sabemos, foi registrado no Evangelho, quando informado pelos magos do nascimento da criança esperada, do dito Messias, Herodes o Grande, temendo pelo seu reino, pelo seu poder, concebe esse gesto tão triste e tão lamentável, que ficaria marcado para a posteridade da humanidade como um dos exemplos maiores de brutalidade, de até onde o coração transviado do bem, do amor, entregue ao egoísmo e aos seus interesses pode chegar, porque ele ordena então a matança de todos os bebês menores de 2 anos em Belém e adjacências. Por isso Mateus traz esse pranto simbólico de Raquel, que quando escrito lá atrás por Jeremias, fazia referência aos desvios do povo de Israel, mas que naquele contexto agora, trazido por Mateus, fazia uma referência ao pranto daquelas mães, tantas mães que perderam seus filhos. Alguns cristãos, alguns estudiosos chegaram a dizer mesmo que foram eles os primeiros mártires do cristianismo, antes mesmo de Estevão, porque deram as vidas àqueles pequeninos bebês para que o Cristo pudesse seguir na sua tarefa. Então nós trouxemos esse primeiro registro para já trazermos aqui um marco temporal, associando a figura de Herodes e a outras referências que nós vamos aqui conectar. Porque passados muitos séculos, depois já com o advento do Espiritismo, depois do trabalho de Allan Kardec, e em especial no trabalho de Chico Xavier, nós vamos encontrar num texto trazido-nos mediunicamente por irmão X, Humberto de Campos, uma referência muito interessante, que vai ser a base para a nossa reflexão desta noite. O título, aliás, tem até uma correspondência com esse acontecimento que nós mencionamos, as lágrimas, a dor dessas mães, porque a mensagem que está inserida no livro Crônicas de Além Túmulo, capítulo de número 11, intitula-se Coração de Mãe. Coração de Mãe. E Humberto de Campos nos descreve uma mãe que buscou a Chico Xavier devido ao seu filho, buscando de alguma maneira uma intervenção, um auxílio, um amparo ao seu filho. Não é mencionado o que propriamente ele passava, qual era a dificuldade, quais eram as dores ou as lutas. Menciona-se apenas que essa mãe de coração sofrido, dolorido, escreve uma carta e entrega a Chico Xavier, recorrendo ao auxílio de Humberto de Campos, porque era ela sua conterrânea. E sabendo que ele, no mundo espiritual, não havia esquecido os seus, esperava ela que aquele conterrâneo pudesse também auxiliar o seu filho, que passava por alguma dificuldade. Ela era também do Maranhão, assim como nosso querido Humberto, mais tarde denominado, né, Irmão X. Então, a partir dessa carta que ele recebe, ele começa a trazer algumas considerações em torno da dor dessa mãe, partindo também para considerações mais amplas acerca da vida, pelo prisma da doutrina espírita.
ele vai falando, por exemplo, das muitas dificuldades que ele, Humberto de Campos, tinha quando encarnado, para entender a vida na sua multiplicidade de destinos. Vidas com as condições as mais diversas, algumas praticamente desde o primeiro ato neste mundo, estão marcadas pela dor, outras pelas facilidades, pelos favores do mundo, outras encontrando tantas e tantas dificuldades, fossem elas enfermidades ou de quaisquer outras naturezas. Então essa multiplicidade das tramas do destino era algo, diz ele, que sempre lhe chamava a atenção. E ele não conseguia conciliar no seu coração uma resposta. O porquê disso? Como, por exemplo, considerar um Deus em sua perfeita justiça, se as vidas eram assim tão diversas nas suas características e nas suas experiências? Mas ele vai dizer-nos também que, chegado no mundo espiritual, naturalmente, os seus panoramas se ampliaram. Ali ele pôde encontrar elementos, digamos assim, chaves de entendimento, conceitos fundamentais, que foram se encaixando nos devidos lugares, nas lacunas a serem preenchidas. E aquilo que lhe parecia antes um completo enigma, uma vida que parecia não ter sentido, mesmo uma injustiça que parecia presidir o universo, as vidas e os destinos, agora tudo passa a fazer sentido, porque munido dessa compreensão que ele pôde obter lá, juntamente com os sábios e com os benfeitores espirituais que o amparavam, ele conseguia enxergar melhor a vida e entender um dos mais fundamentais porquês que tem movido a humanidade em todos os tempos: o porquê da dor, o porquê do sofrimento, o porquê da morte, por exemplo. Leon Denis mesmo chegaria a dizer, na belíssima introdução do seu livro Depois da Morte, que todo esse conjunto de sistemas filosóficos que já concebemos até hoje não tem senão essa causa: o ser humano em busca desses porquês fundamentais. O que para além da morte? O porquê da morte, o porquê da dor e do sofrimento? Várias e várias questões fundamentais que têm angustiado a humanidade desde que a razão aqui desabrochou, estarão gravitando em torno desses conceitos ou desses porquês fundamentais. É o que Leon Denis vai trabalhar na introdução do seu livro. E é o que Humberto de Campos pôde, com o auxílio da visão espiritual, do novo ponto de vista em que agora se colocava, ele pôde então conjugar, preencher essas lacunas e entender como uma justiça eminentemente sábia, justa, soberana, indefectível, preside a todos os destinos, invariavelmente. Justiça que não é somente rigorista, justiça que não se baseia somente em números, mas uma justiça que tem alma também, sensibilidade, porque estreitamente associada à misericórdia e ao amor de Deus, indissociável desses dois outros atributos do Criador. Então, a partir disso, a visão para cada destino, ou em relação a cada destino, vai se renovando por completo. O que antes parecia ser pura injustiça, agora conseguimos ver as devidas finalidades. Um Deus que antes parecia favorecer alguns em detrimento de outros, agora se mostra ainda mais grandioso na perfeição e na sabedoria de suas leis. Trouxe aqui em minhas palavras, mas é basicamente o que ele vai trabalhando nesse texto em resposta a essa mãe, dizendo, digamos, sutilmente, com o tato do educador, que o filho passava pelas experiências dentro de ditames necessários perante a lei divina. Experiências que se faziam prementes, importantes para aquele ser, e que não poderiam ser simplesmente modificadas a bel prazer, por mais que existisse ali o amor de uma mãe. Existem experiências absolutamente necessárias a cada espírito, porque é da sementeira de cada um, e é a ceifa que cada um tem por colher, é o produto do que cada um construiu até ali.
É óbvio que há sempre espaço na lei para as retificações. A sabedoria divina sempre busca antes recorrer aos caminhos da misericórdia e do amor, que cobre a multidão de pecados, do que ter de recorrer às faces mais enérgicas da lei, nas expiações dolorosas. Mas, sutilmente, Humberto de Campos está dizendo: há um porquê, mãe, há um porquê por detrás dessas experiências vividas pelo filho. Mas o que mais nos chamou a atenção nesta mensagem de Humberto de Campos, e aí já vamos entendendo a conexão que ela terá com o primeiro marco que nós trouxemos, aquele acontecimento de muitos séculos atrás, lá em Belém, é quando ele faz uma referência aos processos de reparação, de redenção dos espíritos do tempo. Já que existe uma lei eminentemente sábia presidindo os destinos de todos nós, lei que se manifesta principalmente na consciência, quando um espírito dela se afasta, será chamado por essa lei aos processos retificadores. O incômodo surge na consciência. Quanto mais esclarecida, maior o incômodo, mais impelido sente-se o espírito a retificar-se perante a lei. Só que esse processo há de variar muito de espírito para espírito. Alguns demandarão muitos e muitos séculos para começarem a retificar-se. Outros, mobilizando as potências da alma, avançarão com mais presteza, até nos surpreendendo pelos passos, pela caminhada que poderão fazer os processos retificatórios. E então que ele traz um parágrafo, que pedimos aqui licença para lermos, e que nos trouxe essa informação muito interessante. Diz ele assim: as iniquidades de um Herodes. Então ele projeta-nos de novo lá em Herodes, com as suas iniquidades, na matança dos inocentes, que foi uma só, de suas empreitadas infelizes, porque Herodes foi muito conhecido no seu tempo. Flávio Joséfo mesmo, historiador conhecido da época, menciona o quanto Herodes era duro, implacável com os seus adversários políticos ou aqueles que representassem algum perigo para os seus interesses. Então, um Herodes, as iniquidades de um Herodes podem desaparecer sob o manto de renúncias de um Vicente de Paulo. O sensualismo de Madalena, expurgado nos prantos amargos da expiação e do arrependimento. Quando pudermos ver o passado em todo o seu desdobramento, depois de contemplarmos a Messalina, que foi uma das imperatrizes romanas, se não me engano, esposa de Cláudio, que era conhecida pelas suas perversões, pelas suas depravações, pelos seus excessos. Então, depois de contemplarmos a Messalina na sua noite de regalados prazeres, vê-la-emos de novo arrastando-se nas margens do Tibre, enfiada num vestido horripilante de negras monstruosidades. Faltou-me na vida terrena semelhante compreensão para entender a verdade. Nesse um parágrafo, Humberto de Campos nos disse muito, especialmente a nós espíritas, que temos essa possibilidade de, como ele disse aqui, ver o passado para entender os seus desdobramentos do presente e, naturalmente, compreendermos o que nos cabe realizar, almejando o futuro de renovação e de luzes. Então ele cita o caso de Messalina, que depois de uma existência de regalados prazeres e excessos, retorna à matéria ali mesmo em Roma, às margens do Tibre, o rio que cortava a cidade, na figura de alguém do povo, vivendo uma vida de extremas dificuldades, de miserabilidade, a fim de que pudesse repensar os valores que havia cultuado. Ele menciona o caso de Madalena, que numa existência, as palavras de Emmanuel, o mais belo exemplo de transformação na história do cristianismo, tendo sido por isso mesmo escolhida por Jesus
para ser a mensageira da ressurreição, porque ela havia sido uma alma ressurrecta em vida, havia ressurgido durante a mesma existência, como diz Emmanuel, André Luiz, reencarnado dentro da própria existência. Tal foi a vida nova que ela pôde construir na dedicação com que abraçou o Evangelho de Jesus. Mas o ponto mais interessante que nós gostaríamos de trazer aqui para a nossa reflexão foi o primeiro exemplo trazido. Não sei se repararam no que ele está dizendo. Vamos ler novamente. As iniquidades de um Herodes podem desaparecer sob o manto de renúncias de um Vicente de Paulo. Será que nós estamos entendendo a conexão? Para que não fique vago, para que não fique em aberto, vamos recorrer a uma outra fonte segura na doutrina espírita. Uma das pioneiras no campo, na tarefa da mediunidade nestas terras, infelizmente muito desconhecida de muitos dos espíritas, denominada Zilda Gama, que, como sabemos, o Chico, aliás, tinha uma grande admiração por Zilda Gama. O seu anseio, por exemplo, de escrever os romances surgiu pelos romances que ele havia lido de Zilda Gama, e que nós sabemos esteve sempre muito vinculado ao espírito de Victor Hugo, que havia sido seu pai numa encarnação anterior, e por isso recorre a ela para trazer os romances que, de certo modo, são pioneiros nesse campo de trabalho na mediunidade no Brasil. E nós vamos encontrar lá no livro O Solar de Apolo, pelo espírito Victor Hugo, a confirmação ou a corroboração do que irmão X, Humberto de Campos, está nos dizendo aqui. Diz-nos lá também Victor Hugo que Vicente de Paulo, o grande espírito que admiramos, tendo sido conhecido e santificado no mundo como apóstolo da caridade, é a reencarnação de Herodes, o grande, o mesmo responsável pela matança, pelo massacre dos inocentes. Neste livro também, O Solar de Apolo, que ela confirma, Humberto de Campos deixa a pista, embora não traga nominalmente a referência de que Joana d'Arc teria sido reencarnação de Judas, mas no livro Solar de Apolo, Victor Hugo confirma que, de fato, na figura de Joana d'Arc, Judas conclui o seu processo de retificação perante a própria consciência, tendo sido, como Jesus, vendido também por algumas moedas e tendo dado um testemunho de tamanha fidelidade em tempos tão difíceis. Mas, voltando à informação que trazemos, acerca da conexão entre essas duas vidas, Herodes o Grande e o grande Vicente de Paulo, tão vinculado à pessoa, à figura do nosso querido Eurípides Barçanufo, chega a nos impressionar quando somos faceados por uma informação dessa natureza, que aquele espírito que naqueles tempos agia daquela maneira, pôde em séculos certamente de luta imensa, porque não temos informação das vidas entre estas duas referências, certamente vidas de muita luta, de muito sacrifício e renúncia, como foi a vida de Vicente de Paulo, mas não ficamos assim sem nos impressionar com essa possibilidade. E é sobre isso que nós vamos meditar nesta noite, aproveitando até para trazer uma própria referência dele, nesse livro, Eurípides, o Médium de Jesus. Como nós sabemos, temos aqui algumas comunicações de Vicente de Paulo, e em algumas delas ele traz um pouco da sua própria vida, naquela existência em que foi denominado Vicente de Paulo. Numa comunicação do dia 24 de junho de 1906, vejamos o que ele diz, né? Vejamos o paralelo, como é interessante, como o Espiritismo é rico nos estudos, nas possibilidades de entendimento da vida e da evolução que nos proporciona. Porque um estudo como esse não o fazemos por mera curiosidade, o fazemos para entender o que é o processo de educação do ser e do espírito nos séculos, sob a influência do amor e do Evangelho de Jesus. Ele mesmo, depois de descrever o seu cativeiro como escravo, porque Vicente de Paulo foi preso por piratas, foi tornado escravo, foi levado ali para as costas da África, passou por dificuldades imensas, foi torturado, humilhado,
mas sempre resignado, orando pelos algozes, conseguiu até converter alguns deles, torná-los cristãos. Tal o exemplo de resignação e renúncia desse espírito. Mas ele conta que quando é libertado e retorna à Europa, retorna à França, na cidade de Paris, ele diz que aí propriamente começou, digamos, a sua tarefa, que foi uma tarefa belíssima, né? A gente fica a pensar, gente, quantas e quantas almas, quantas e quantas criaturas do mundo ao longo dos séculos já foram beneficiadas pelo ministério que ele iniciou, inspirando um sem número de almas a seguir nesse apostolado de caridade e de renúncia. Quantas instituições fundadas em seu nome a benefício das almas, de idosos a enfermos, a crianças, a necessitados de toda sorte. Mas ele diz, vejamos esse parágrafo: quando Paris, a cortesã do mundo, exultava na expansão dos gozos terrenos e suas vias se cobriam de neve, lá ia eu para certo arrabalde, onde muitas mães, comprometeu-se com as mães outrora, vamos trabalhar com as mães agora, onde muitas mães, no auge do desespero, sem o pão para o alimento do fruto dos seus amores, corriam a expô-los ali, na expectativa de que alguém condoído fosse recolhê-los do relento. Gente, olha a maravilha da reencarnação entendida, da misericórdia divina operando, dando ao Espírito a possibilidade de trabalhar agora com as criancinhas, acolhendo-as, talvez aquelas mesmas que outrora ele mandou eliminar. Então as mães, num ato de desespero, sem terem o que dar para os seus filhos, sem terem talvez com o que cobri-los, sem terem lenha para aquecê-los, os deixavam ali, como último ato de desespero, esperando que alguém condoído pudesse acolhê-los. E esse alguém, esse coração movido, era aquele mesmo coração, transformado por óbvio, outrora endurecido, que foi algoz das crianças, mas agora as acolhia em seu seio. Por isso ele continua: tomava os que me era possível conduzir, abrigava-os do frio em meu manto. Eu achei interessante que até a palavra manto aparece aqui. Vamos ver o que Humberto Campos diz de novo? As iniquidades de um Herodes podem desaparecer sob um manto de renúncias de um Vicente de Paulo. As iniquidades ali, cada bebezinho daquele acolhido no seu manto, era um desajuste que ele eliminava da sua alma e do seu coração. Era um laço que ele rompia com o pretérito. Era uma algema de que ele se desvinculava, projetando aquele amor para o futuro. Então, abrigava-os do frio em meu manto e transportava a minha casa. Eis que os tive sempre em minha companhia, até o dia em que pude, graças a Deus, fundar, com o concurso de caritativas senhoras, um asilo onde lhes confiasse, as quais, segundo as mães, e ao qual vinha diariamente vê-los. Assim, na noite seguinte, continuava a tarefa da véspera. Sabe-se lá por quantas noites e quantos bebês ele pôde resgatar. Então essa conexão, essa história, inspirou-nos a reflexão dessa noite. Porque a gente ficava a pensar, 1500 anos mais ou menos, né? Vicente de Paulo nasce em 1548, se não me falha a memória. Herodes o Grande desencarna 4 a.C. E a gente fica a pensar na trajetória desse espírito, que em 1500 anos, não sabemos exatamente quantas encarnações, pôde sair daquela condição para esta condição. Isso nos põe a pensar, porque o que éramos nós naqueles tempos? Será que descemos tanto? E estamos hoje aqui na posição em que estamos? Ou será que pior,
não havíamos descido tanto, mas temos estado mornos por séculos, ao passo que um espírito desse, que desceu tanto, pôde retificar-se, abraçando verdadeiramente o Evangelho. Porque aqui a gente começa a tratar de algumas vidas que Emmanuel pôde descrever bem no capítulo 92 do livro Caminho, Verdade e Vida, quando ele fala de duas vidas em especial, mas que são uma referência, um modelo para outras tantas que a gente poderia considerar ao longo dos séculos. Nesse capítulo 92 ele fala de Paulo e de Madalena, e ele vai dizer assim: são dos maiores exemplos de transformação na história do cristianismo, até porque o fizeram numa vida, numa encarnação. O avanço que deram é de impressionar. O comprometimento de cada um deles era distinto. O comprometimento de Paulo era majoritariamente com o orgulho, com a vaidade, com o anseio de domínio. O comprometimento de Madalena era com as questões da matéria, o prazer, o sensualismo, os excessos. Por isso Emmanuel chega a dizer que a transformação dela foi até mais difícil do que a de Paulo, porque Paulo pelo menos já tinha disciplina, mas ela caminhava como que num pântano, numa areia movediça mais difícil de se libertar. No entanto, conseguiram, expressando para a posteridade o poder da vontade, desperta e nutrida pelo amor. E aí o Emmanuel define essas duas vidas que passam a ser modelos para nós, como, ou melhor, ele nos diz que essas vidas definem para nós um entendimento do Evangelho nos seguintes termos: a partir delas podemos melhor entender que o Evangelho é o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. A partir de vidas como essas, gente, que saem de um ponto e chegam num ponto quase que um extremo oposto daquilo em que estavam, a gente pode entender melhor o poder transformador do Evangelho. Por isso Emmanuel resolve dar esse título: é um código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E Vicente de Paulo aqui vem se enquadrar justamente nessa definição. É uma vida luminosa que relembra-nos mais uma vez o poder do Evangelho na transformação das vidas. Esse código de ouro que está em nossas mãos, que a nós foi ofertado. Porque como ele, poderemos enumerar muitos ao longo da história. Entre os mártires, heróis e heroínas de nossa fé, ao longo dos séculos, sabemos que alguns, de fato, já eram espíritos mais enobrecidos, que desceram ao mundo a fim de exemplificarem. Mas não nos enganemos, muitos dos que tomamos hoje por santos, espíritos santificados, ou mesmo mártires, eram espíritos em profundo processo de redenção, que traziam muitas nódoas do pretérito. O próprio Ciro, que desencarna ao lado do seu pai, o escravo Nestor, no livro 50 anos depois, lá é dito: entre os mártires, nós temos basicamente dois tipos: as almas já mais elevadas que vêm em pura oferta de amor e doação, mas nós temos aquelas outras que estão imersas em processos redentores, e que têm nessas possibilidades de vidas mais ásperas, a possibilidade de consolidarem essa transformação. Assim o caso de Vicente de Paulo, que certamente já havia feito progressos anteriormente, mas que ali tem um marco para a sua existência. Assim poderíamos citar, trazendo mais para os nossos arraiais espíritas, um exemplo tão inspirador como de um Jerônimo Mendonça ou de um Jesus Gonçalves, que foram verdadeiros, entre aspas, mártires do trabalho, da renúncia, do sacrifício em nosso movimento, mas que depois vieram a compartilhar conosco os seus passados, demonstrando que são espíritos em luta, são espíritos que abraçaram o processo de educação de si mesmos. Muitos dos chamados santos não fogem dessa linha de reflexão, eram espíritos em luta, em redenção. Então isso nos projeta essa reflexão da nossa condição.
Porque, naturalmente, com essa visão tão mais ampla da vida, dos processos reencarnatórios, da imortalidade que temos pela frente, é uma tendência nossa, e não só desta existência, mas de muitas outras, de irmos postergando determinadas transformações. E aí vamos encontrar muitas vezes a seguinte circunstância: àqueles tempos, muitos espíritos não haviam descido tanto quanto um Herodes, mas hoje estão muito aquém de um Vicente de Paulo, porque aquele espírito soube aproveitar o valor da reencarnação e da luz do Evangelho aplicada à existência no mundo, ao passo que nós hoje, muitas vezes, não temos sabido fazer. Aliás, ele próprio, em espírito, comparece ao Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo-nos que o Espiritismo destina-se sobretudo aos que têm sido mais refratários, aos que temos sido mais tardios no aproveitamento da mensagem, na utilização do Evangelho como elemento alavancador, despertador da nossa vontade para o processo de educação que nos compete efetuar. Porque esses espíritos, antes do Espiritismo, redimiram-se. Porque o Evangelho por si bastaria, mas se o Espiritismo chega com tanta clareza e tanta possibilidade, e ainda assim nos fazemos refratários, hesitantes, projetando para depois experiências que nos chamam agora, deveres que nos conclamam agora, é porque ainda temos nos mantido refratários. E é aqui aonde nós gostaríamos de chegar, para que exemplos como esses, ao invés de nos desanimarem, muito pelo contrário, sirvam-nos de inspiração. O próprio Emmanuel em si, quando olhamos para Publio Lentulus, vemos a dureza daquele coração, embora conquistas no âmbito do intelecto, determinadas virtudes, mas vejamos Publio Lentulus, vejamos esse espírito ao qual tanto devemos. E nós, em que condição estávamos lá? Será que não estávamos numa condição até mediana, mas temos nos mantido ao longo dos séculos naquilo que Jesus diz mesmo no Evangelho é uma das piores, se não a pior condição do espírito, que é a condição de estarmos mornos, indiferentes, apáticos ao tanto de recursos e investimentos que temos recebido do alto. Para ilustrar o que se passa em vidas como essa, e talvez o que esteja faltando nas nossas, para que tenhamos de fato mais ânimo, mais cometimento, vislumbremos esses horizontes de que é sim possível sair da condição de um Herodes e alçar-se à condição de um Vicente de Paulo, para a gente meditar sobre os processos internos que ocorrem nessas almas. Eu me recordo de uma passagem que eu acho que é bem descritiva no Evangelho. Lucas capítulo 7, versículos de número 36 em diante. Nós temos ali a conhecida passagem de Jesus na casa de Simão, o fariseu. Jesus é convidado para jantar na casa desse doutor da lei. Então, ele é recebido, começa-se ali o jantar, então os convivas assentavam-se ao redor da mesa. Jesus, como convidado, tinha uma posição ali marcante na mesa, próxima ao anfitrião, e quando um sábio passava por uma determinada cidade, era chamado para jantar na casa de um doutor da lei, de alguém conhecido naquela cidade, geralmente o jantar era como que aberto, para que as pessoas pudessem acompanhar o teor da conversa e instruir-se também. Quando então todos os convivas que ali estavam são surpreendidos por uma mulher que adentra aquele recinto. E Lucas faz questão de dizer, conhecida na cidade por ser pecadora. Humberto de Campos, depois do livro Boa Nova, vai nos trazer a pista, dizendo-nos que se tratava de Madalena. E creio muitos conhecem o que se passa. A mulher se aproxima de Jesus, começa a chorar, a derramar as suas lágrimas em seus pés, a enxugá-los com os seus cabelos, lava os seus pés também com um unguento que ela havia trazido num vaso de alabastro,
e demonstra toda aquela emotividade, todo aquele carinho, toda aquela gratidão a Jesus. Simão, o fariseu, observando aquela cena, não diz nada, mas fica naturalmente chocado, estarrecido. Como assim? Um mestre da lei aceitar esse tipo de postura dessa mulher conhecida como pecadora? Ele pensa só consigo. E aí Jesus capta no ar, educador que é, aproveitando a circunstância e o contexto, e diz: Simão, eu tenho uma historinha para te contar. Um senhor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 dinheiros e o outro lhe devia 50 dinheiros. No entanto, ele perdoou a ambos, porque era misericordioso. Qual dos 2 o amará mais? Simão, espantado, com a historinha, porque já começou a entender quem eram os personagens, qual era o contexto em jogo, diz: imagina o Senhor que aquele que mais devia. Pois bem, responde Jesus, dizendo, acertaste na resposta. Por quê? Desde que eu entrei aqui, e aí Jesus ele começa, aí a importância de entendermos o contexto do Evangelho, Jesus começa a elencar uma série de hábitos, de posturas que eram característicos naquele povo, como expressando hospitalidade, acolhimento. Quando você recebia uma pessoa importante na sua casa, você lhe dava uma bacia para lavar os pés. Aquelas pessoas caminhavam no deserto, caminhadas longas, os pés ficavam cansados. Então era uma tradição do povo dar a bacia para lavar os pés, dar um beijo na face, em sinal de respeito, de reverência, e ungir a cabeça com óleo, ou com unguento, com perfume. No entanto, a gente percebe que Simão não havia feito nenhum daqueles procedimentos para com Jesus, denotando na verdade um desprezo, uma indiferença. Por isso Jesus diz assim: pois é, desde que eu cheguei aqui, você não me deu a bacia para lavar os meus pés, você não me deu o ósculo, nem me ungiu a cabeça. Essa mulher, no entanto, lavou os meus pés com as suas próprias lágrimas, beijou os pés com os próprios lábios e ungiu-os com o seu unguento, com o seu perfume mais valioso. E porque ela muito amou, portanto, Simão, os pecados dela estão perdoados. Porque a quem pouco se perdoa, pouco ama. Lucas 7,47. O detalhe que eu acho mais interessante dessa passagem é essa frasezinha de Jesus: porque a quem pouco se perdoa, pouco ama. Porque aí está a chave para a gente entender a transformação dessas vidas, transformações que nos parecem assim impressionantes, incríveis. Por quê? A quem pouco se perdoa, pouco ama. O que nos leva a entender também: a quem muito se perdoa, muito ama. O que Jesus está querendo dizer com isso, gente? Qual o problema daqueles que têm permanecido estacionados? Eles não têm percebido o quanto de misericórdia têm recebido. De onde vem a força desses que fizeram grandes transformações, tendo se equivocado muito? Eles perceberam o quanto de misericórdia têm recebido. Será que nós estamos conseguindo traçar aqui um paralelo, uma compreensão? Qual o problema do espírito que permanece estacionário? Não reconhecer a imensidão dos seus erros. Em outras palavras, não estudar-se, não conhecer-se. Como ele não se conhece, ele julga-se assim mais ou menos pronto, ou muito acima dos demais. Então ele reconhece ou não reconhece a necessidade premente de muito fazer e de muito transformar-se. Agora, aquele que desceu fundo, que conheceu os mais obscuros abismos de queda moral, os pântanos mais obscuros dentro de si mesmo, esse
Quando ele é resgatado lá dentro pelo amor de Jesus, ele percebe a magnitude da misericórdia que buscou. E diante da magnitude dessa misericórdia, ele não consegue encontrar outra maneira de responder, senão amando de volta, senão colocando-se em serviço o mais rápido possível. Olha como isso é sutil, como Emmanuel faz questão de destacar isso para nós. Quando ele está descrevendo o encontro de Saulo com Jesus às portas de Damasco, está lá, dentro das reflexões que passaram na cabeça de Saulo, num átimo de segundo, Emmanuel diz assim: Saulo meditou sobre a dimensão, a magnitude daquele amor que descia até ele. Em outras palavras, Saulo viu o quão fundo era o buraco em que ele havia se colocado, mas por isso mesmo ele viu também o quão grandioso é o amor que nos envolve. E diante de um amor tão grande, que o Espírito vai descobrindo à medida que descobre as suas imperfeições, ele não consegue encontrar outra resposta senão transformar-se, respondendo a esse amor, buscando de alguma maneira colocar-se a serviço desse amor. Mesma coisa a Madalena, quando ela chega para Jesus ali toda hesitante, pergunta: Senhor, eu gostaria tanto de ser dos teus, mas será que o Senhor me aceitaria? E aí Jesus fala para ela: Madalena, nunca viste a primavera em flor por sobre as ruínas dos homens? Como a dizer assim, não importa o quão grande foi a ruína, Madalena, Deus sempre tem flores de renovação. Há sempre uma primavera para a alma que encontra o amor e a misericórdia de Deus. E ela, que havia descido tanto, que encontrava lacunas tão grandes dentro de si, quando vê a dimensão daquele amor, ela não encontra resposta, senão amar de volta, tanto quanto possível, no máximo de suas forças. A mesma coisa Herodes. Vocês imaginam o que Herodes sentiu ao longo dos séculos até tornar-se Vicente Paulo? Tentei eliminar o próprio Senhor, e em tentando fazer, eliminei a muitos inocentes. E no entanto, ainda assim, em algum momento, esse Espírito sentiu-se plenamente amado. E a partir desse amor e dessa misericórdia, que encontrou elementos então para se erguer em séculos de expiações, mas também de muita dedicação e de muito trabalho, à grandeza desse Espírito que hoje nós admiramos. Então, basicamente, o que Jesus está trazendo nessa parábola, nessa historinha que conta para Simão fariseu, é o que ele também traz, por exemplo, na parábola do filho pródigo, em outros momentos. Porque na parábola do filho pródigo a gente se fixa no filho mais novo, né? Cujo erro é mais visível, é mais extravagante. Raros pensamos no filho mais velho. E aí a gente, depois de ler a passagem, fica se indagando assim: quem estava em pior condição, o filho mais novo ou o filho mais velho? Porque o filho mais novo desceu fundo, mas quando chegou no fundo do poço e viu que ainda assim podia contar com Deus, com a misericórdia, com a luz do Evangelho, ele fez instantaneamente um movimento de volta e entrou primeiro na casa do pai. Mas o filho mais velho, que esteve sempre junto de Deus, e essa tem sido a postura de muitos nós espíritas ao longo dos séculos, na religiosidade, religiosos, mas estagnados, projetando para frente, deixando para depois, e por isso a mornidão, por isso a estagnação de tantos tempos. O filho mais velho vivia próximo do pai, mas espiritualmente muito distante dele, porque vivendo só o formalismo religioso, o evangelho de fora para fora, né? Digamos, da capa de nós mesmos para fora. Tanto que na hora que o pai vem chamar, ele não quer entrar. Tal a insensibilidade daquele coração. Por isso Jesus diz no Evangelho: em verdade vos digo, que os pecadores, os publicanos, as meretrizes vos precederão no reino dos céus. Por quê? Aqueles que já se julgavam muito quites com Deus, pela frequência ao templo, pelos rituais, pelos aspectos exteriores,
que se julgavam muito acima dos demais, porque ainda não haviam mergulhado em si mesmos, conhecendo as suas fragilidades, esses estavam em pior condição, porque cegos pelo orgulho, estagnados, cristalizados no tempo. E essa muitas vezes tem sido a nossa condição, o que explica que ao longo dos séculos, às vezes espíritos que se comprometeram tanto, são hoje para nós benfeitores, porque eles desceram muito, mas desceram muito também em si mesmos, foram nas suas feridas mais profundas, e souberam converter os sulcos de arrependimento que ali abriram, em leiras férteis para as sementes do Evangelho, porque aqui está uma chave do processo de regeneração com Cristo, que é o que Jesus está dizendo. Aquele que mais se habilita à mudança efetiva, a dar passos mais firmes, mais seguros no processo evolutivo, é aquele que vai fundo no conhecimento de si e percebe as marcas que traz no seu espírito, as fragilidades, os desvios. Só aquele que consegue ver isso, lidar com isso, é que vê também em cada marca dessa, em cada sulco desse aberto, pelos desvios de outrora, uma leira fértil para a sementeira do Evangelho. Por isso que Paulo vai dizer assim: então, quando sou fraco, sou forte, porque o poder de Cristo em nós se engrandece na nossa fraqueza. Os espíritos que mais conseguiram progredir no tempo, que mais rapidamente avançaram, foram os que menos fugiram das suas fraquezas, os que mais fundo quiseram ir, tiveram a coragem de olhar, embora tendo caído às vezes de maneira clamorosa. Mas nós, os que muitas vezes temos ficado estagnados, é que temos vivido de capas, temos escolhido não olhar para nós, para as nossas fragilidades, para o nosso sentimento, vivendo às vezes por séculos o convencionalismo religioso. O que fazíamos outrora em outras tradições, às vezes recapitulamos hoje dentro mesmo do Espiritismo, achando que se resume a doutrina e todos os recursos transformadores que ela nos traz à frequência, ao número de livros lidos, à memória registrada em torno dos assuntos já analisados, esquecidos do sentimento, esquecidos da vontade, esquecidos do amor, que faz com que cada sulco desse de arrependimento de outrora converta-se agora em terreno fértil para o crescimento das sementes do Cristo. Então é isso que Jesus está dizendo: a quem pouco perdoa, pouco ama. A quem muito se perdoa, pouco ama. Não é que Deus ou Jesus escolhe assim: não, esse aqui eu vou perdoar pouco, esse aqui eu vou perdoar muito. Não, quem dá a medida é a criatura. Se você foi pouco, se você se aprofundou pouco em si mesmo, a medida que você vai ter do amor de Cristo é pouca, é pequena. Mas se você já desceu fundo em você mesmo, a medida que você vai ter do amor do Cristo é imensa. E quanto mais fundo você for em você, mais grandioso você vai ver que é esse amor, e mais impelido por esse amor você vai sentir-se. Paulo traduz isso de maneira muito bela. Ele diz assim: porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Gente, nós temos mais é que conhecer as nossas fragilidades mesmo, não ter medo delas, e fundo, analisar os sulcos profundos dos dramas que nós trazemos, porque quanto mais fundo for o buraco que a gente achar, maior vai ser o amor que a gente vai sentir, e é esse amor que nos ergue para a vida, é esse amor que desperta a vontade, e é por isso que Paulo também grafou: o amor do Cristo nos constrange. Quanto mais você percebe o quão pequeno é você, o quão frágil é você, ao mesmo tempo mais você percebe o quão grande é o amor do Cristo por nós. E essa compreensão da grandiosidade do amor dele por nós é o que nos constrange. Em que sentido? No sentido de nos impelir. Depois que você tem a experiência profunda com o amor de Jesus, não dá mais para ser o que você era. Não dá para viver mais só de fórmulas, de convencionalismo, de exterioridade. Não dá mais para enganar nós mesmos. Uma experiência profunda com Jesus, que significa uma experiência profunda em nós mesmos, de conhecimento íntimo, ela só pode ser respondida pelo Espírito, com vontade firme e com amor em serviço. E é por isso que muitas vezes
nas trajetórias evolutivas que analisamos, os pecadores mais contumazes passam voando pelos religiosos que ficaram ociosos ou estagnados, vindo a se tornar depois benfeitores, daqueles que por séculos têm compartilhado a palavra divina, têm falado de Deus e de Jesus. Aquele que estava lá no buraco passa voando, porque na mesma medida do buraco que ele caiu, é o buraco que ele achou nele, mas também a dimensão do amor que pôde sentir. É isso que nós estamos falando. É por isso que Emmanuel vai ter uma mensagem no livro Sentinelas da Luz, capítulo 16, em que ele vai dizer assim: os Herodes da violência, os Nicodemos dos preconceitos, os Pedros da negação, os Judas da invigilância, os Antipas do sarcasmo, os Pilatos da indiferença, todos eles que temos sido nós, terão o seu momento de encontro com Cristo, de chamado, mas só conseguirão avançar para a libertação de si mesmos se gradualmente mobilizarem a vontade, deixando-se tocar por esse amor, sentindo-se impelidos, chamados por esse amor, porque é esse amor que sentimos a grande força libertadora do ser, despertadora da sua vontade, porque o grande problema de muitos de nós tem sido a vontade cristalizada, acomodada nos séculos. A grande virtude desses espíritos foi a vontade despertada pelo amor que sentiram. Por isso Pestalozzi há de definir como eterno fundamento da pedagogia o amor. Do grego paidagogos, paidos é o verbo conduzir, gogos é criança, pedagogia vem disso, mas paidos, conduzir. O eterno condutor das almas, despertador das almas na jornada evolutiva é o amor, porque o amor visita a criatura e aciona nela o quê? A vontade, a vontade de retribuir o tanto de amor que ela tem recebido, o tanto de misericórdia que a tem envolvido nos séculos. É mais ou menos nesses termos, por esses processos, que vem atuando Jesus ao longo dos séculos, e justamente por não entendermos isso é que muitas vezes temos nos privado, não temos em verdade sabido aproveitar todo o amparo que Ele nos tem ofertado. Então, a partir dessa vida, dessa trajetória de Vicente de Paulo, nós queríamos trazer para nós espíritas hoje, em trabalho, em esforço, essa consciência, ou pelo menos essa reflexão. Como está o meu aproveitamento dos inúmeros e imensos recursos que o Senhor nos tem ofertado na presente encarnação? Porque a gente vai entendendo que educação é obra de amor e esperança no tempo, despertando vontade e convertendo cada sulco, cada arrependimento, cada marca de cada desvio outrora cometido numa leira de terra agora aberta e fértil à recepção do Evangelho. Olhar para essas vidas que se transformaram tanto é trazer para a nossa vida agora a reflexão: como está o meu aproveitamento da minha reencarnação, da minha atual existência, com a presença do Evangelho expandido e acrescido pelo Consolador, para que não incorramos nós espíritas, e é grande o risco de que isso se dê, não incorramos nós na postura farisaica de tantos séculos, profundamente conhecedores da lei, dos seus aspectos, das suas nuances, mas mornos, estagnados, deixando para depois, ao passo que às vezes malfeitores de ontem se converterão nos nossos benfeitores de amanhã. Recordo inclusive de uma historinha, do Humberto de Campos, novamente, agora no livro Estante da Vida, capítulo 7, intitulado O Anjo e o Malfeitor, quando ele conta o caso de um anjo que desceu das esferas sublimadas para a terra, a fim de prestar um serviço, e ele foi buscar auxiliares, ele precisava de auxiliares para operar no mundo, e primeiro ele vai naqueles mais bem catalogados lá, o virtuoso, o pesquisador da verdade, o filantropo, o sábio, etc. E aí a cada um desses que ele visitava, ele recebia uma desculpa.
Não, eu não posso me misturar com essa gente, não posso fazer isso, estou muito ocupado estudando a lei. E ele foi desanimando e percebendo que nenhum daqueles, digamos assim, aparentemente mais destacados, estava disposto. Então ele se lembrou ali de um malfeitor, mas que demonstrava um sincero arrependimento, que havia se dobrado sobre si mesmo, se analisado e agora ansiava por mudar, e o chamou. Aquele malfeitor arrependido reconhece que a misericórdia agora o visitava, reconhece a bendita oportunidade e começa então a transformar todas aquelas lágrimas dos arrependimentos de agora em gotas de suor em serviço. E assim ele vai trabalhando, vai se dedicando com cada vez mais afinco, à medida em que se sentia mais útil, à medida em que se sentia digno. Afinal de contas, a misericórdia divina o chamava a servir. Era como que o aval, és considerado digno. E assim ele vai ganhando qualidades, a tal ponto que, em desencarnando, adentra as esferas sublimes. Passa-se o tempo e desencarnam todos aqueles outros personagens: o virtuoso, o sábio, o pesquisador da verdade, o filantropo, o filósofo, etc. Chegam eles às adjacências do céu, das esferas superiores, indagando por poderem entrar, mas o emissário que ali estava às portas diz: infelizmente vocês vão ter que voltar ao mundo, porque vocês acumularam muita teoria, verdade, e no entanto falta dinamização, realização, é preciso voltar ao mundo. Mas eles percebem que o malfeitor estava lá dentro, e aí elege um deles ali para ser o emissário, para ir perguntar lá para o anjo: por que o fulaninho está lá dentro e nós estamos aqui fora? E aí o anjo responde apenas com um verbo, uma palavra: serviu. Serviu. Aquele que trazia sucos profundos de arrependimentos, de dores, mas que foram por ele olhados, conhecidos, desnudados, trabalhados, converteu-se naquele mensageiro do bem, converteu-se naquele emissário do amor, e lá estava, digno de ocupar aquela posição, ao passo que os outros precisariam voltar às lides do mundo para aprenderem a dinamizar tudo aquilo que vinham recebendo, agora em serviço aos semelhantes. Esse é o quadro que o Espiritismo desdobra para nós, do processo educativo como obra do amor e da esperança no tempo, como fruto da perseverança e da paciência no tempo. Já dizia Jesus: pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. E é o que exemplos como esse de Vicente de Paulo nos ilustram, nos demonstram, fazendo-nos até recordar daqueles bonitos versos de Castro Alves no livro Parnaso de Além Túmulo, pelo menos para mim o mais belo poema já psicografado pelo Chico, intitulado Marchemos, quando ele diz, a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão, o escopo dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Olha que linda definição da evolução que Castro Alves consegue sintetizar para nós em 2 estrofes. Primeiro, o trabalho, é a rija bigorna, é o malho, é a enxada fazendo pão, serviram essas almas, foram à luta, foram a campo, buscaram o cinzel que trabalha o mármore do sentimento. Por isso ele diz: escopros de escultores, transformando pedras em flores. Pedro transformou a pedra do seu coração em flores de acolhimento. Paulo também, Vicente também. E também, claro, o papel da dor. É a dor que através dos anos, dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros ou os Herodes rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Vejamos o panorama maravilhoso que o Espiritismo nos descortina. Munidos, portanto, amigos, de tantos e tantos recursos, de tanto e tanto cabedal, por que deixar para depois? Por que nos portarmos, talvez, como nos temos portado há séculos, na condição do filho mais velho,
bem próximos da mensagem de Jesus ou de Deus, mas tão distantes deles, deixando de aproveitar oportunidades imensas, seja pela dor que nos visita, educando-nos, seja pelas possibilidades de trabalho que surgem para nós na seara espírita, ou mesmo no âmbito do lar. Que saibamos transformar tudo isso em recurso de ascensão. Saibamos aproximar o coração de nossos filhos desse amor gigantesco de Jesus. Ensinemo-los a amá-lo e a sentirem-se por ele amados, porque está aí a chave da redenção. O Espírito que encontrou o amor do Cristo em seus caminhos, encontrou tudo. Encontrou a base e o fundamento de todo e qualquer processo de regeneração no tempo. No mais, é esperança e paciência, porque o Senhor fará o resto. Se temos o seu amor a nos impelir, se o amor de Jesus já nos constrange, temos o mais fundamental. Se já mergulhamos fundo em nós para nos conhecermos, identificando o quanto assim mesmo somos amados, temos já o mais fundamental. Que trabalhemos nesses termos conosco, com aqueles que o Senhor nos conferiu para educarmos, e estaremos imprimindo em cada consciência, primeiro na nossa e naquelas ao nosso redor, esse entendimento do valor do tempo, do valor de uma encarnação, do valor do Evangelho como material sublime de redenção que cabe nos aproveitar agora e não depois. Porque se exemplos tantos já nos foram dados, por que esperar tanto tempo e tantos séculos se a porta permanece aberta, se o banquete já está posto, apenas esperando os que tiverem a vontade, o desejo de fazer parte da festa do Rei? Que o Senhor, portanto, nos inspire, que o exemplo desse grande Espírito a quem tanto admiramos nos inspire, que essa certeza de que Herodes serão Vicentes e de que nós poderemos e seremos melhores, que isso nos alimente na jornada de cada dia, e que, acima de tudo, o amor de Jesus seja a força que nos alavanca, que nos desperta a vontade para trabalhar, para servir e operar, na certeza de que o Senhor fará o resto. A todos, muita luz e muita paz, que Jesus nos abençoe sempre.